Como é que eu sei? 30 dividido por 2.000. Então, em X minutos, em X minutos, quantos quilos de sal por litro há na caixa? Q de X sobre 2.000. Então, Q de X dividido por 2.000 é a quantidade de sal que tem na caixa em cada por litro. Por litro. Por litro. Ó. Olha, em X minutos, sai do tanque por minuto, mas eu quero saber, sai do tanque por minuto o quê? Bem, em X minutos, cada litro de sal contém quantos quilos de sal? Q de X sobre 2.000. Isso é cada litro. Sai em quantos litros? 20. Então, quantos quilos de sal estão saindo por minuto? Vezes 20. Então, em X minutos, sai do tanque por minuto, isso aqui, quilos de sal. Que é igual a quanto? A Q de X sobre 100. Não é? Então vamos botar o ponto. Tá? Para não complicar, para não confundir. Isso aqui, você tem que entender que isso aqui é em X minutos quanto está saindo de sal do tanque por minuto. É uma medida instantânea. Em X minutos, quantos quilos há de sal em cada litro da caixa? Q de X sobre 2.000. A mistura é homogênea em cada instante. Como sai 20 litros de sal por cada minuto, sai quantos quilos de sal no instante X em cada minuto? Q de X sobre 100. Mas isso aqui é a taxa de variação instantânea de sal que ocorre na caixa, em X minutos. Ou seja, derivada de Q em relação a X é igual a quê? A Q de X sobre 100. Qualquer que seja o X maior do que ou igual a zero. Quer dizer, em X minutos, Q' de X é Q de X sobre 100. Então, para descobrir Q de X, eu tenho que fazer o quê? Resolver essa equação. Tá certo? E como é que eu resolvo essa equação? Como é que eu resolvo essa equação? É simples, né? Tá certo? Q' de X é igual a isso. Certo? Né? Tá correto? O que é que está faltando aqui? O que é que está faltando aqui para resolver esse problema? Tem um erro aqui nessa igualdade. A quantidade de sal está aumentando ou está diminuindo? Eu perguntei isso no início. A função é estritamente o quê? Então a derivada não pode ser, ela tem que ser o quê? Negativa. A taxa de variação é negativa, porque está saindo sal, não está entrando, a quantidade de sal está diminuindo. Tá certo? Então daí, você tem o quê? Q' de X sobre Q de X é igual a quanto? Menos 1 sobre 100. Então, quando tem uma taxa de variação, a taxa de variação é a derivada. É sempre a derivada. Cálculo 1. É a taxa de variação e a derivada. A derivada é a taxa de variação. Tá certo?
a taxa de variação, o que é f' de x? O que é a derivada de f em relação a x? É a variação de f de x, é o quanto f de x varia por cada unidade de variação de x em x. Olha aqui, o que é isso? Quando você pega f de u menos f de x sobre u menos x, esquece isso aqui. O que é f de u menos f de x sobre u menos x? É a variação média de f de x em relação, tá? É a variação média do valor de f pela variação da variável x. Tá certo? Isso aqui é o quanto eu vario, indo de x para u, olha aqui. Vou fazer de novo aqui. Indo de x para u, tá certo? Indo de x para u, é o quanto o valor da função mudou por cada unidade de variação de x, tá certo? Por cada unidade de variação de x, entendeu? Isso aqui é a variação. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É o coeficiente angular da reta secante. O que é o coeficiente angular de uma reta? É o quanto eu subo ou desço na reta por cada unidade de variação na horizontal. Tá? Então significa o seguinte, que quando eu ando uma unidade aqui, o que é esse valor aqui? O que é esse valor? É isso. Tá certo? É a taxa de variação média. É o quanto a função variou, por uma unidade de variação da variável. Tá certo? Por uma unidade. A variação total é f de u menos f de x. Mas eu quero a variação média. E o que é a variação média? É o quanto a função variou por cada unidade de variação de x. Isso é variação média, não é? Agora que você pega o limite. Limite quando u tende a x. Aí isso é a taxa de variação instantânea. É a taxa de variação no instante x. Que é o quê? Que é a derivada. Então venha para cá, de novo. E aí faz sentido agora a frase aqui. Em x minutos, sai do tanque, por cada minuto, quanto de sal? Aí a taxa de variação instantânea. Aí como é que você descobre isso? Quantos quilos de sal há no instante x? No tanque, Q de x quilos de sal. Portanto, quantos quilos de sal tem em cada litro? Q de x sobre 2.000. Mas em cada instante x, está saindo quantos litros de água por minuto? 20 litros. Então, no instante x, quanto é que está saindo de sal por minuto nesse instante x, que é medida em minuto? Q de x sobre 2.000 vezes 20, que é Q de x sobre 100. Então, quem é isso? É a derivada de Q em relação a x, porque isso é a taxa de variação instantânea da quantidade de sal no instante x. Entendeu? Então, você vem aqui, é isso aqui. Bem, ainda não é, porque a taxa de variação ela pode ser positiva ou negativa. Nesse caso, ela é o quê? Negativa. Então, aqui é menos. Tá certo? Aqui é menos. Então, daí, Q' de x é igual a isso. Então, essa integral aqui, tá? Daí, Q' de x é igual a isso aqui.
Tá bom? E assim, isso é para cada x maior que ou igual a zero. E assim, a integral de quem? De u sobre q de x, vezes quem? Q' de x, tá certo? Isso é igual a integral em x, é igual a q a menos a integral de quem? De 1 sobre 100 em x. Logo, aí vamos ver, logo, eu bati muito com isso no cálculo 1, para você ter interpretação do coeficiente angular de uma reta. O que é o coeficiente angular de uma reta? É o quanto eu subo ou desço na reta, como eu desloco uma unidade na direção horizontal. Você tem que ter esse conhecimento do que é o coeficiente angular, certo? Bem, então, e assim, daí você tem o quê? Quanto é que dá isso aqui? Do modo de q de x, mas q de x é positivo, que é a quantidade, tá? Então, o logaritmo natural de q de x é igual a quanto, hein? Menos... Menos o quê? 1 sobre 100x. Mais uma o quê? Mais uma constante. Tá certo? Onde C é o número... Onde C é o número que? Real. Ou seja, Q de x é igual a quê? A C vezes elevado a menos 1 sobre 100x para todo x maior do que ou igual a zero, onde C é uma constante o quê? Positiva. Que veja que isso aqui é uma função estritamente decrescente. Apesar do C ser positivo, isso aqui é uma função estritamente decrescente. E o C tem que ser positivo porque Q de x é uma quantidade de sal, quantidade positiva. Tá certo? Então Q de x é dessa forma. Essa função aqui é estritamente decrescente, com o x crescendo, porque isso aqui fica negativo. Então a exponencial está diminuindo, com o x crescendo. Agora eu preciso descobrir quem é essa constante. Como é que eu descubro essa constante? Volte para o problema, volte para o enunciado. Q de zero. Quem é Q de zero? Q de zero é... Quanto é Q de zero? É 30. Então, tem-se, por um lado, quem é Q de zero? É 30. E por aqui, quem é Q de zero? Quanto é Q de zero? Quanto é Q de zero? Por aqui. É C. Ou seja, C igual a 30. Assim, qual é a quantidade de sal no tanque? 30 vezes E elevado a menos 1 sobre 100, que é menos x sobre 100. Tá certo? E isso vale qualquer que seja o x maior do que ou igual a zero. Então essa é a quantidade de sal no tanque em cada instante. X. Tá? Em cada instante x, há essa quantidade de sal no tanque. Derivada é a taxa de variação instantânea da função em relação à variável independente. Foi bem explicado isso lá no cálculo 1. Tá? Então tá aí. Vamos resolver um outro. De novo, ó. Q de x, a quantidade de sal no tanque em x minutos. Aí eu escrevi essa frase para você responder.
em X minutos, sai do tanque por minuto, preste bem atenção a essa frase, ó. Em X minutos, sai do tanque por cada minuto, quantos quilos de sal? Bem, em X minuto, eu tenho quantos quilos de sal no tanque? Q de X. Portanto, há quantos quilos de sal em cada litro? Q de X sobre 2.000. Portanto, está saindo quantos quilos de sal por minuto? Q de X sobre 2.000 vezes 20. Por que 20? Porque eu sei que sai 20 litros de sal por minuto em cada instante. Então, quantos quilos de sal está saindo? A quantidade de sal que tem em cada litro no instante X vezes 20, que dá Q de X sobre 100. E aqui não tem sinal não, porque eu já estou usando a palavra, ó, sai. Sai, sai, sai. O sinal aparece quando eu escrevo isso aqui, ou seja, a taxa de variação, que é negativa, é, portanto, menos Q de X sobre 100, porque a função é estritamente decrescente, e aí matou o problema. A maior dificuldade desse problema é você, a partir do enunciado, montar o quê? Esta equação. Aí você precisa entender o significado da derivada. Vamos a outro. Entendido aí? Tá? Deixa eu pegar um outro problema agora. Parecido. Ó, um tanque com 2.000 litros de cerveja contém 4% de álcool. Boa nessa daí, né? Um tanque, ficou alegre, achei que ficou alegre, né? Olha. Um tanque com 2.000 litros de cerveja, um tanque com 2.000 litros de cerveja contém 4% de álcool. Contém 4% de álcool. Tá? Álcool. Cerveja com 6% de álcool. Cerveja com 6% de álcool é bombeada para dentro do tanque. É bombeada para dentro do tanque. Há uma taxa de 20 litros por minuto. Há uma taxa de 20 litros por minuto. E a mistura homogênea e a mistura homogênea e a mistura, vírgula, homogênea é bombeada para fora do tanque à mesma taxa. Para fora do tanque à mesma taxa. Qual a porcentagem de álcool no tanque em X minutos? Qual a
porcentagem de álcool, né, no tanque